O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta segunda-feira ter pedido ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura a disseminação de supostas notícias falsas sobre segurança das urnas. O pedido foi aprovado em plenário por unanimidade em sessão realizada na noite de segunda-feira. Segundo o TSE, a investigação justifica-se pelos supostos ataques perpetrados pelo chefe do Executivo Federal ao sistema eleitoral do país. O TSE também aprovou, na mesma sessão, a abertura de um inquérito administrativo no âmbito do tribunal para apurar ataques à legitimidade das eleições. A proposta partiu do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão. Serão investigadas infrações como corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos, abuso de poder político e econômico e propaganda fora do período de eleições. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo, Zé. Pois é, olha, Vitor, aqui na página da Jovem Pan, lá na série Colunistas, né, tem um texto meu que fala exatamente desta reação dos tribunais superiores que voltaram rancorosos demais deste recesso. Não sei exatamente que água esses ministros do Supremo e do TSE tomaram, que voltaram com o discurso programado e ensaiado. Foi assim o discurso do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, e depois o discurso pesado do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. A história é a seguinte, é mostrar força para o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que está agindo. No caso do presidente do Supremo, Luiz Fux, foi um discurso com mais retórica, defendendo a democracia de uma maneira muito abrangente e falando de que quem ataca integrante ataca instituição. Isso não é verdade. Um integrante não representa a instituição. Como dizia o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Inocêncio de Oliveira, né, essa casa é muito maior do que todos nós somados. E é sempre assim. A instituição, ela é inatacável porque existe para exatamente promover este equilíbrio. Agora, os ocupantes das instituições erram, são humanos, e eles devem ser não atacados, mas sim criticados, e é o que as pessoas fazem. Não só os jornalistas, mas também as pessoas nas ruas. A gente ouve, né? Então, ninguém está acima de qualquer crítica. Isso do Supremo. Já no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso foi além da retórica e apresentou intenções reais de tirar o presidente Jair Bolsonaro da disputa de 2022. A decisão do plenário do TSE é de abrir um processo que pode tornar o presidente Jair Bolsonaro inelegível em 2022. São acusações graves e abertas diretamente do plenário e por unanimidade. Muita gente tem dito aqui que esse é um papel do Ministério Público Federal, e que Augusto Aras estaria, vamos dizer, inerte e sendo cobrado internamente. Não, é o Tribunal Superior Eleitoral que entrou na política. E isto não é possível. O presidente do TSE diz que vai responder todas as acusações contra as eleições e já abriu logo um inquérito, repito, um inquérito que pode sim ser uma arma engatilhada. E no Supremo Tribunal Federal, pedido de abertura de inquérito contra o presidente da República. Isso só é possível com a participação do Ministério Público Federal, ou seja, do Procurador-Geral da República, e com a aprovação da Câmara dos Deputados. Não há outro meio. A investigação pode até ser feita no âmbito desse inquérito aí das fake news que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, no Tribunal Superior Eleitoral, aquele processo de impulsionamento de internet, lembra? Lá na campanha do presidente Jair Bolsonaro, ele ainda está aberto no TSE. E, além disso, foi aberto um novo, esse, que é demonstrado como forma de poder. Só que é o seguinte, eles não contam que o presidente da República agora é diferente e não teme exatamente essas ameaças e essas colocações dos tribunais superiores.
Então, a sorte está lançada, né? Vamos ver se os ministros do Tribunal Superior Eleitoral têm mesmo coragem de paralisar o país, jogar o Brasil numa crise institucional que eu não conheço na história recente do país, fazendo uma agressão assim de tornar o presidente inelegível. Você, Fiuza. Ô, Vitor, deixa eu confirmar com você. O ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, pediu a inserção do presidente da República no inquérito das fake news no Supremo, foi isso? Confere, isso. Bom, o ministro Luiz Felipe Salomão está agindo para desmoralizar o Tribunal Superior Eleitoral. Por dois motivos muito simples. Ele não tem nenhum elemento, porque no direito é assim, não é? Pelo menos era até ontem, até umas horas atrás era assim. Você precisa ter um elemento, um indício, que vá calçar qualquer proposição judicial. Você não pode fazer isso por um ato de vontade. Então, nós perguntamos aqui, qual é a mentira, qual é a falsidade? Qual é a tese? Não dá para dizer que é o voto auditável, né, ministro Luiz Felipe Salomão? Isso não pode, não é possível que a sua premissa seja essa, senão o senhor está traindo a sua própria consciência, porque o senhor sabe, né? Então, o ponto é esse, né? É muito complicado. E o outro ponto é o seguinte, a proposição é a inscrição do presidente da República no inquérito do fim do mundo? Ele sabe que é o inquérito do fim do mundo, né? Assim apelidado pelo ex-aposentado ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Inquérito do fim do mundo, ou seja, um inquérito que é uma excrescência, segundo um integrante do STF e diversos outros eminentes juristas brasileiros. Então, a ação do senhor Luiz Felipe Salomão é uma ação para desmoralizar a corte que ele integra. É uma ação para levar os brasileiros de bem. E eu continuo sentindo falta, nós temos aí conversado com alguns juristas, especialistas em direito, mas a classe é um pouco tímida em relação a essas manobras histriônicas. Isso é uma manobra histriônica, né? E um tribunal eleitoral, uma corte judiciária agindo de forma histriônica, ela não está agindo em favor da sua idoneidade, ela está agindo no sentido da sua desmoralização. Com esse tipo de ação política ostensiva, aí a situação começa a ficar bem mais preocupante, Vitor. Porque o que acontece? O país precisa que a votação passe a ser auditável. Nós já vimos, as desconfianças são fartas, né? A vulnerabilidade é alta do sistema. Precisa. Agora, mesmo que passe, mesmo que isso seja instituído, né, essa nova salvaguarda de segurança no processo eleitoral, quem vai presidir é o TSE, que tem ações cenográficas desse tipo, que nós acabamos de ver, políticas, de provocação ao presidente da República, um poder provocando o outro. É esse TSE que vai presidir a eleição. Como confiar? Como confiar num tribunal eleitoral que age dessa maneira? Como confiar no tribunal eleitoral que age provocando o presidente da República dessa maneira rasteira, rasa, não é nem sofisticada? Como confiar num tribunal eleitoral que fica fazendo postagens na internet durante uma manifestação do presidente para tentar contradizê-lo, como se fosse um adolescente na internet, na rede social? Como confiar no árbitro do processo eleitoral que escreve meias-verdades, na verdade falsidades, ao dizer que a eleição já é auditável e o voto já é impresso pelo boletim das sessões eleitorais das urnas, quando o bom entendedor e o médio entendedor também já entendeu que o problema não é aquela impressão da totalização da sessão, o problema é a diferença entre o que é digitado na urna e o que é registrado. E é aí, sim, que aparece a salvaguarda
da comprovação impressa. Ou seja, o TSE não está preocupado com a sua idoneidade, né? O TSE, agindo assim, ele se coloca sob suspeita como árbitro da eleição do ano que vem. Eu digo isso com muita preocupação, eu digo isso sem nenhum prazer para dizer isso. Eu espero que o Brasil não ceda, né, a esta tentação de instabilidade real, né, porque isso vai gerar uma instabilidade real, senhor ministro Luiz Felipe Salomão. Isso vai levar a uma instabilidade real. O senhor viu, ou não sei se viu, porque dependendo da mídia que o senhor acompanhou, o senhor não viu. Mas o Brasil, anteontem, foi às ruas. O Brasil. Não foi o gabinete do ódio, não, ministro. Não foi uma panfletagem de um grupinho. Foi o Brasil, aos milhões. O país, a sociedade está preocupada com a lisura da eleição de 2022. A Corte Máxima brasileira acaba de reabilitar eleitoralmente um criminoso condenado, numa manobra. A sociedade já entendeu que isso é uma manobra. Então, nós estamos, Vitor Brown, às vésperas de uma real instabilidade institucional. O teor e o tom do discurso do ministro Barroso é infeliz, preocupante, desafiador, beligerante, tratando esse anseio da sociedade como propensão autoritária. Ele está insistindo nisso, o ministro Barroso, desde o início desse governo. Mas ele também fazia coreografias contra o presidente Temer. Então, não é nem uma questão deste perfil, né, desta caricatura que ele elegeu agora. É uma ação reiterada de instabilização institucional. Isso não pode terminar bem, senhores. O que o Brasil precisa esperar nesse momento é que esta tentação, né, de personagens que acham que estão protegidos aí por uma repercussão artificial das suas ações. Que é isso, o ministro faz isso, ele inscreve o presidente no inquérito das fake news, o que é uma bizarrice, o que é quase que uma futilidade, né, sem a sustentação devida, e ele é parabenizado, você não tenha dúvida, que ele vai ver lá em tempo real umas manchetes dando ali uma repercussão grande para aquele caso, e eles estão nessa bolha, eles estão achando que dá para levar adiante assim, dá para interferir no processo assim, dá para tentar intimidar um presidente da República dentro desta bolha, só que não dá, senhores ministros, não dá. O Brasil está na rua, o Brasil está vendo esses movimentos. O Brasil viu ministros do Supremo Tribunal Federal indo fazer pressão sobre presidentes de partidos para substituir integrantes de uma comissão. Isso foi feito. Isso não é republicano, senhores. Isso é uma forma de pressão pouco republicana. Isso é uma tentativa artificial de matar um anseio da sociedade. Chamem as suas consciências, né? Vamos tentar trazer aí a verdadeira controvérsia brasileira para ser representada na eleição de 2022. Não caiam nessas tentações autoritárias os senhores, porque isso, vou repetir, não pode terminar bem.